Bem-vindo ao Mercado Aberto com o Marco Caneiro, o Francisco Guimarães e o Pedro Henriques. Começamos o programa de hoje por Rafa Silva, que está muito próximo de reforçar o Benfica. O Mercado Aberto sabe que as negociações com o Besiktas pelo avançado de 32 anos estão muito, mas muito bem encaminhadas. Da Turquia chegam então notícias também que Mário Branco estaria em Istambul a fechar a contratação de Rafa Silva. Mas a verdade é que o diretor-geral para o futebol do Benfica marcou presença no treino do clube desta manhã, no Seixal, e vai seguir com a equipa para Turim, onde o Benfica joga amanhã com a Juventus para a Liga dos Campeões. Mário Branco esteve há alguns minutos à conversa com José Mourinho e Simão Sabrosa. Recorde-se que Rafa Silva é um pedido expresso de José Mourinho para este mercado de inverno. E está assim, Marco, quase a concretizar-se este desejo de José Mourinho. Como é que vês esta transferência? Boa tarde a todos, boa tarde João, boa tarde lá para casa. É uma transferência anunciada há algum tempo. É um Benfica que deu conhecimento, obviamente, depois de toda a comunicação do presidente do Besiktas e daquilo que aconteceu com Rafa. Eu referi ainda ontem que neste momento parece-me que é muito mais o Besiktas a não querer Rafa Silva e o Benfica a ter aqui essa oportunidade, mas é uma oportunidade que, pagando 7 milhões e meio, 10 milhões, parece-me que é demasiado. Não tem que ver com a qualidade de Rafa ainda com 32 anos, aquilo que pode dar ao Benfica, toda a sua dinâmica. Mas é um negócio para o imediato, é um negócio de alguém que saiu do Benfica a custo zero. O Benfica, neste momento, acaba por estar próximo de fechar uma operação com Rafa a rondar os 20 milhões de euros. Nós não nos podemos esquecer que o jogador, à partida, não virá a custo zero, terá aqui um custo de transferência, mais os salários, e é também aqui uma estrutura do Benfica que não se percebe muito bem, e eu, obviamente, já o referi algumas vezes, não entendo se o Benfica está a ter aqui aspensos rápidos para o mercado de inverno ou está, de certa forma, também a olhar já para a próxima temporada. Era aquilo que fazia mais sentido. O Benfica tem tido essa dificuldade e, claramente, aquilo que se impunha era, no meu entender, alguma prudência naquilo que são as contratações no mercado de inverno, tendo em conta que, no final da temporada, temos aqui a situação de José Mourinho, que tem esse contrato com o Benfica de poder sair e o Benfica poder abdicar, e o Benfica também de olhar até ao final da temporada e perceber se entra ou não numa Liga dos Campeões. Obviamente que o campeonato não está, de certa forma, terminado, mas o Benfica terá aqui essa dificuldade de poder chegar ao título neste momento. Francisco, olhamos para o plantel do Benfica. O Luque Bacchio já treinou hoje no Relvado e o negócio Wesley também parece estar mais esfriado, vindo do Al Nassr. O negócio André Luís também não há fumo branco. Calcula-se que o Benfica eventualmente possa fazer, afinal, um mercado mais contido em virtude da performance esportiva, ou falta dela? Sim, acho que isso é um fator que contribui claramente para que o Benfica tenha mais contenção na sua abordagem. E o jogo da manhã, por exemplo, com a Juventus pode ser determinante. O jogo da manhã pode ser determinante. E, portanto, além desse fator, ou seja, o jogo da manhã, perceber se há ou não uma réstia de esperança na continuidade da Liga dos Campeões, há também a sensação de que o caminho está a estreitar. Ou seja, estamos a entrar nos últimos 10 dias de mercado, estamos a entrar na reta final, e o Benfica tem que começar a fazer escolhas. Ou seja, já passou aquela fase de apalpar terreno, já passou aquela fase de várias abordagens e o Benfica agora tem que tomar decisões. E tem que tomar decisões em dois sentidos. O Marco falou numa, ou seja, na possibilidade de pensar a médio e longo prazo para a próxima temporada, mas também tem que tomar decisões a pensar se vale a pena apostar alguma coisa na presente temporada. E o Rafa é um jogador que encaixa nesse argumento para curto prazo. Não me parece que seja a melhor solução, mas lá está, como acho que é um bom jogador, que vai ser útil sem dúvida nenhuma, mas não parece que seja a solução que o Benfica precise do ponto de vista estrutural para compor o plantel. Só que lá está, o mercado, o tempo está a estreitar, o Benfica tem que começar a tomar decisões, está a começar a sentir o fogo perto e, portanto, tem que agir rapidamente. Eu acho que a possível contratação do Rafa vem nesse sentido, de o Benfica que está a perceber que o mercado não lhe pode fugir, de que precisa mesmo assim de reforçar
e de compensar algumas lacunas para esta presente temporada, e o Rafa vem preencher, na ótica do Benfica, não na minha, algumas dessas lacunas. Pedro, e realmente aqui há muitas notícias contraditórias neste período de mercado. Os turcos a dizer que Mário Branco estava em Istambul, Mário Branco no Seixal, hoje de manhã, calmamente, e a viajar naturalmente com a equipa para Turim. O Benfica parte esta tarde para Turim, onde amanhã vai jogar com os Juventus. Há aqui muita informação e contra-informação, mas parece claro e que Rafa vem mesmo para o Benfica. O Jornal A Bola dá aqui conta também que o Benfica ofereceu 5 milhões de euros, mas o Besiktas quer 7. Isto acaba por ser aqui valores elevados para um jogador que há 18 meses deixou o Benfica a custo zero. Boa tarde. São 5 milhões ou 7 milhões a mais. Quem dá 5 dá 7. Quem vende por 7 vende por 5. O Benfica não quer mesmo o Rafa e por isso faz preço de saldo. Quem paga 5 paga 7 também. Exato, dá para os dois lados. Mas no caso, imagina, vamos ficar a meio. 6 milhões. Entre o que um dá e o outro quer, ficamos a meio. 6 milhões são 6 milhões a mais. Porque se o Benfica, há 2 épocas, tem oferecido, se calhar, ao Rafa o salário que ele vai ganhar agora e os tais 6 milhões de prémio de assinatura, teria tido o Rafa, talvez tivesse sido mais fácil convencer o Rafa a ficar no Benfica. E, portanto, do meu ponto de vista, serão 6 milhões a mais. Agora, o Rafa pode amortizar esses 6 milhões se fizer uma ponta final de campeonato extraordinária e se na próxima temporada fizer uma época, como algumas que fez no Benfica, não todas, mas algumas que fez. E, portanto, sobre a questão do Rafa, não há muito mais a acrescentar, que é uma novela antiga, vamos esperar para ver, porque de um lado chove, do outro faz sol, portanto, esperar para ver onde é que se encontram e ficamos só com o céu nublado. Vamos esperar a ver se o Rafa vem, em que condições vem. O Benfica é uma realidade que precisa de extremos diferentes. Portanto... Ou seja, de alguma forma o jogo da manhã pode determinar aqui uma aposta maior ou menor. Sim, porque também o jogo para os últimos dias de mercado. Porque se o Benfica não vencer, resta ao Benfica lutar e para uma equipa como... E a questão não é só... Então, mas porquê é que é assim para o Benfica e não é assim para o Sporting? Estão os dois longe do Porto. É que o Sporting na Liga dos Campeões vai bem, ok, ainda não está, mas está diferente. E o Sporting não gastou a fortuna que o Benfica gastou. E é isso, o nível de exigência é esse. E tem mais uma acrescentaria, que o Sporting tem uma mochila com 2 bidões, que são 2 títulos seguidos atrás, e o Benfica já não tem. E o Benfica tem essa necessidade de poder, ou ter que estar numa Liga dos Campeões. Sim, e portanto o Benfica lugar, terá... Essa importância é muito grande. É grande, e portanto o Benfica vai, se não ganhar em Turim, e pode ganhar, se o Benfica jogar como jogou na segunda parte do Dragão, a primeira parte Rio Ave, mas Rio Ave não terá a ver com a equipa do Porto, nem terá com a Juventus, mas às vezes o jogo também pode ser fácil. Se o Benfica fizer em Turim o que o Benfica a época passada fez em Turim e ganhou, a vida segue. E é a Liga dos Campeões até ao fim ainda dá. Pode dar, é o Real Madrid, mas este Real Madrid não está forte, nem médio está ali, é suficiente menos. Mas para o Benfica será muito curto. E o peso do investimento, acredito eu, porque eu não me lembro, eu sei que sempre teve ao longo da história uma bomba de gasolina ali ao lado do Estádio da Luz, mas não é petróleo, é combustível só. Portanto, mas o investimento tem que ser feito na mesma. Tens estas duas premissas. Mas mais ou menos, não é? Mais ou menos, claro. Mas é depois a questão de vamos apostar para chegar pelo menos em segundo lugar e poder aspirar a chegar à Liga dos Campeões. Mas mesmo numa Liga dos Campeões existe essa possibilidade, claramente. Mas mesmo estando em dificuldade e conseguindo chegar a uma Liga dos Campeões ou passar à fase seguinte... É quase sempre deficitário, é para a frente, é deficitário. Claro, a questão é essa, é perceber o Benfica se vale a pena ou não o investimento, sim, mais ou menos. Sim. É um penso rápido, pode ser um penso rápido. Sim. Exatamente. A ver, vamos nas próximas horas, vai ver então fumo branco relativamente a este negócio. Falemos de Ades Moussa, que volta a estar no radar do Benfica, o avançado de Feyenoord, foi desejado no mercado de verão pelos encarnados. Em vez de Moussa, o Benfica contratou na altura Luque Bacchio no mercado de verão. Os encarnados tentaram a contratação do jogador de 23 anos, mas o clube de Roterdão recusou todas as investidas e fixou a fasquia nos 30 milhões de euros
para negociar os jogadores. São jogadores diferentes, Luque Bacchio e Musa, e têm números também diferentes, que vamos desde já olhar para esses números. Com aqui Luque Bacchio também quase na ponta final da sua recuperação. Faria sentido esta contratação, Pedro Henriques? Olhando que estamos aqui a falar de um jogador de 23 anos, para todos os efeitos. Sim, é um jogador para o futuro, ao contrário do Rafa. O Rafa é para consumo imediato. Isto no futebol, bom, o Rafa, se cuidar bem, joga mais 3 anos tranquilamente, então em Portugal acredito que possa fazer isso seguramente. Mas o Benfica precisa de facto de jogadores para os corredores, e o Hagi pode ser essa solução que não acabou por não resultar no início. É um jogador argelino, portanto, que esteve na CAN. Eu até vinha aqui uma nota, não sei se ele está lesionado ou não. Teve uma ligeira lesão na coxa. E, portanto, os números não são ensurdecedores, até porque estamos a falar na Eredivisie, que é uma liga que, para os avançados... Tem 24 jogos, 7 golos, 3 assistências. Sim, mas na Liga Europa, a Liga Europa também não é o supra-sumo, mas na Liga Europa tem números bem mais humildes. Ele na Liga Europa tem 6 jogos e tem 1 golo. Depois os tais 6 golos, é 1 golo na Liga Europa, e depois no tal Eredivisie, na Liga Holandesa, nos 16 jogos fez 5 golos. Não é um jogador que marca muitos golos, pelo menos quando o nível sobe um bocadinho. É verdade que na qualificação da Liga dos Campeões em 2 jogos fez 1 golo, mas diria que em nível superior em 8 jogos fez 2 golos. Um extremo não é um ponta de lança. Mas o Benfica precisa de ter estes jogadores. Agora tem que ver quanto é que vai gastar, quanto é que vai custar um jogador destes. Uma coisa é estás a comprar, mas nesta altura já não é comprar potencial, porque já não vai ser um jogador barato, porque já não tem 18 anos ou 19 anos. Quantos milhões é que vai custar o Musa? Se vai custar 15, 16, 17, 18 ou 20? Ou mais. E esse é o problema. Se for 20, é um risco, apesar de ser um jogador com qualidade, mas o Benfica não está na posição onde está por não ter contratado jogadores de qualidade. E portanto, aquilo que o Benfica precisa de pensar é nisso, mas ficar parado não chega, não serve. Talvez o Musa seja uma boa aposta. Dá para fazer aqui um comparativo entre Musa e Luque Bacchio de alguma forma? Sim, podes sempre comparar, ainda por cima são jogadores que ocupam mais ou menos as mesmas posições, apesar de serem jogadores diferentes. Luque Bacchio, como sabem, é o meu tema preferido aqui do mercado e do jogo aberto. Não o considero, nem nunca o vou considerar um jogador extraordinário. Acho que é um jogador que pode dar algumas coisas quando o jogo precisa de um ar fresco, quando precisa de uma mexida, de um jogador... De alguma verticalidade, não é? Sim, mas é muito errático, é um jogador que toma mal decisões, falha muito, perde muitas vezes a bola, tem uma certa anarquia, e para a anarquia já chega ao Rios no Benfica, e portanto eu penso que o Musa tem mais características que o Benfica precisa. Tem golo, apesar do que o Pedro diz é verdade, ou seja, é um contexto que beneficia muito aquele tipo de jogadores, que dá muito espaço, mas tem um ótimo pé esquerdo, toma melhores decisões e consegue manter um nível mais regular, que é um problema do Luque Bacchio, que é essa irregularidade constante. E é um jogador que Marcos já sabe que é ganhar no Estádio da Luz, venceu na época passada com o Feyenoord. Este é um namoro antigo, mas à partida só mesmo para, eventualmente, no verão, no próximo verão. Sim, no próximo verão, um jogador que o Benfica acabou por ter aqui também alguma abordagem e o Feyenoord a pedir em julho de 2025 à volta de 30 milhões de euros. Obviamente que nessa altura e com o interesse do Benfica, o jogador acabou por renovar até 2030, está blindado. O Feyenoord não tem aqui muita pressa para poder vender um daqueles que é os seus jogadores do plantel com mais qualidade e mais valioso. O Benfica tem que apostar naquilo que é à partida ou aquilo que será a sua diretriz do projeto desportivo. É porque nós, não é só o Benfica, quando abordamos aqui, seja no mercado neste momento ou no jogo aberto, é perceber quais são os projetos dos clubes e ter uma linha de orientação. Quando contrata jogadores caros, não quer dizer que os jogadores caros obviamente não possam dar esse contributo, porque por vezes aquilo que é caro é aquilo que não serve. Mas os caros também são bons e temos muitos exemplos interessantes. Agora, o Benfica tem que olhar e a sua estrutura e dizer aquilo que quer, porque os próprios sócios e adeptos, eu acho que também ficam nessa expectativa, porque um dia tens aqui uma comunicação que o Benfica tem essa necessidade
e fala-se de 2, 3 extremos, depois já não é preciso extremos, depois é no imediato e é como estamos aqui a abordar o tema, se não correr bem na Liga dos Campeões, o investimento é outro. Se correr bem, podem investir mais. Há aqui uma grande componente de navegação à vista, não é? Sim, eu acho que não é um descontrole, é um descontrole, obviamente, na comunicação. Eu acho que internamente o Benfica e Rui Costa, com a sua estrutura, saberá muito bem aquilo que tem planeado e aquilo que quer fazer. Agora, essa indefinição, volto a dizer, essa indefinição para os sócios e adeptos do Benfica é que poderá ser estranha, porque quando tu vês que as coisas não estão a correr assim tão bem, já melhoraram, mas eu acho que o Benfica tem que olhar para a preparação de base do novo ano 26-27. Vamos avançar, vamos olhar agora para o Sporting, que recebe esta noite o campeão europeu Paris Saint-Germain, a jornada 7 da Liga dos Campeões. Os Leões têm 7 lesionados e Yulman está castigado, o que vai obrigar Rui Borges a fazer muitas alterações no 11. Do lado parisiense, João Neves é baixa por lesão. O reforço de inverno, Luís Guilherme, fica de fora por não estar inscrito. O Sporting é 14º classificado, está em lugar de play-off. Este jogo marca também o regresso de Nuno Mendes ao Alvalade. Na antevisão deste encontro, Rui Borges e Catá mostraram-se motivados e confiantes. Nuno Mendes deixou palavras de respeito ao Sporting. Tem que ser, acima de tudo, um orgulho para nós e um desafio enorme, uma motivação enorme de enfrentar os melhores e sermos capazes de demonstrar que estamos à altura de estar a este nível e de nos batermos com eles. Vai ser um prazer eu também defrontar um dos melhores laterais do mundo, é o que dizem. E vou tentar dar o máximo de mim para poder ajudar a equipa a conquistar a vitória. Venho para representar o PSG, não para representar o Sporting, mas como é óbvio o Sporting está presente a mim e amanhã vai ser um jogo diferente para mim pessoalmente, mas como é óbvio tenho o máximo respeito pelo Sporting e acho que eles também têm esse respeito por mim. Espero que passe primeiro a fase de Liga e depois que chegue até ao final e que possamos jogar também a final contra o Sporting, se fosse possível. Me gusta mucho el Sporting. La verdad es que no esperaba ver tanto nivel en el equipo. Será muy complicado. Espero que estemos atentos y motivados porque mañana va a ser muy difícil ganar este partido. Vamos olhar para o 11 provável com que o Sporting vai alinhar esta noite em Alvalade, com Rui Silva na baliza. Centrais, à partida, poderão ser Gonçalo Inácio e Mateus Reis, 2 esquerdinos. A ver, vamos se Zeno Debas entra nesta equação ou não. Vaianidis na direita e Fresneda na esquerda. Será que na esquerda será Mangas ou não? Mais um ponto de interrogação. Morita, João Simões, Jânio Catamo, Trincão, e Maxi Araújo e Luís Soares. Do lado parisiense, Chevalier, Pacho e Marquinhos, Nuno Mendes, Jair Emery, Fabien Ruiz, Vitinha, Doué, Kvaratskhelia, Dembélé e Barre Colaça. Deverá ser este o 11 de Luís Henrique. Marca aqui um grande duelo Catamo-Nuno Mendes em perspectiva? Sim, 2 jogadores que se conhecem, bastante rápidos ou extremamente rápidos. Eu acho que estamos aqui a olhar para um Sporting que vai defrontar uma das equipas mais competentes na atualidade, com mais dinâmica ofensiva, nomeadamente com a questão de Dembélé, Doué, acabam por ter aqui um peso cada vez mais importante nesta equipa de Paris. E um Sporting condicionado, mas mesmo condicionado, obviamente que Rui Borges tem aqui essa dificuldade do 11 que nós demos do Sporting. O Sporting tem que competir e a realidade de uma Liga dos Campeões é essa mesma, é poderes defrontar as melhores equipas do mundo, o campeão em título, neste caso. A motivação vai estar a 200%. Não, a motivação ela está lá, ela não precisa, Rui Borges, de transmitir nada, nem de fazer nada, porque essa já lá está, é automática. Agora os jogadores do Sporting sabem que obviamente têm que cumprir ao máximo, tem que haver um rigor muito grande, ainda para mais frente a estas equipas que têm toda essa competência. Eu acho que também vai ser interessante para o público, por vezes aquilo que se refere, que é o 12º elemento. Eu acho que é sempre importante, num jogo europeu com esta dimensão, os jogadores poderem ter aqui também esse apoio, porque seguramente vão passar por algumas dificuldades, porque defrontam uma das melhores equipas e, para mim, daquelas equipas
que mais gosto de ver, porque ofensivamente são muito verticais e isso, por vezes, cria aqui grandes dificuldades, mesmo se o bloco estiver baixo, o bloco de Rui Borges. Os sportinguistas eventualmente olharão para os últimos 2 jogos, uma derrota do Paris Saint-Germain com o Paris FC, mas também uma vitória sobre o Lille por 3-0. Vamos olhar aqui para uma imagem de Zeno de Bast, ele que treinou no dia de ontem com uma ligadura no joelho esquerdo. Pedro, isto indicia alguma titularidade? Ele jogou apenas 8 minutos frente ao Casa Pia. Normalmente os jogadores que contêm este tipo de contenção no joelho, eu não sei qual foi a lesão que o Debas teve, talvez o estiramento do ligamento lateral, e portanto é uma coisa que vai dando dor durante muito tempo, e aquilo já não é para dar um conforto, aquilo é quase Robocop. É para estabilidade. Sim, é mesmo para não ir a determinados ângulos a questão do joelho. Portanto, olhando, eu quando me disseram que ele jogou com uma ligadura no joelho, não pensei que fosse esta, com o tape. Esta é mesmo para limitar, é limitativa, eu já andei umas semanas até arrebentar o resto. É uma senhora ligadura. Até arrebentar o resto andei com aquele armado em robô que não permitia a flexão e fundamentalmente os movimentos laterais para proteger a questão do ligamento. Não sei se é ou não. Ou seja, mas este jogador clinicamente está apto. Sim, está apto e depois apresenta-se assim aos treinos? Está apto, não está a 100%. Apto está, obviamente que ele pode estar a 70%, 80%. Agora, eu se não visse esta ligadura toda, este tape todo, é demasiado tape. Colocaria o De Bast a jogar com o Inácio e punha o Mateus Reis a lateral esquerdo. Mas é porque mesmo sem ligaduras já não é fácil andar atrás dos jogadores do PSG. Com aquelas ligaduras todas, eu acho que o Sporting tem que jogar, não vou dizer, são os melhores que estão disponíveis a 100%. E o jogador que treina assim, podem vir com o que quiserem, mas a 100% não está. Aquilo não é só conforto, há uma coisa que são joelheiras ou umas coxas elásticas que na cabeça do jogador lhe dão algum conforto. Ali pode ser para lhe dar segurança, mas é uma segurança, é como teres 3 cintos. É como teres 3 cintos de segurança no carro. E a questão é que tu vais competir, tu não consegues controlar os teus movimentos. E no treino dá. No treino tu consegues controlar os ajustes, a bola, em alta competição, frente a uma destas equipas, como o Paris Saint-Germain, como o Pedro refere, que já sem nada é extremamente não há difícil. Não há controle total de chegar onde quer que seja. Ainda para mais um jogador com as características do De Bast, que é um jogador muito impositivo, é um jogador que... Uma coisa é jogar no meio campo. Se ele jogasse no meio campo, aí podia controlar um pouco mais a sua área de ação e os movimentos. Jogando como central, com Doué, com Dembélé... Ele não tem características de autocontenção. Ele não tem essas características. Ele é muito impositivo defensivamente, gosta de arriscar ofensivamente, gosta de ir ao duelo, gosta de ir ao choque, faz muito deslocamento. Olhando para o plano que temos agora, que é um jogador todo ligado, com aquilo que o Pedro e o Marco já acabaram de explicar, não vejo que haja grandes possibilidades do De Bast estar num nível mas jogar com que dois permita ser titular. centrais esquerdinos também. E quando jogam com 2 destros? O Van Dijk não é canhoto e joga à esquerda. O Sporting no jogo contra o Casa Pia jogou com o Casa Pia jogou com 6 cardinos. 6 cardinos. Portanto, neste momento o Sporting está a jogar com o que tem, com o baralho que tem. É como fazer um puzzle. Mas uma coisa é jogar com o Casa Pia, outra coisa é jogar com o Paris Saint-Germain. Eu apanhei uma vez um treinador espanhol, há muitos anos, ainda não havia o Forfo, não havia essas coisas todas, e na palestra tinha acabado de chegar e ele só ouvia dizer Zurdo, isto é os Paralímpicos. Afinal não, íamos jogar com um adversário que tinha uma série de canhotos a jogar. E, eu acho que não há problema nenhum. Na era Ruben Amorim, o Sporting chegou a jogar com 8 também. 8 então, o Bragança é canhoto. Então, Trincão, joga com os 2, mas há um que é melhor que o outro. Não é como o Dembélé. Inácio, Mateus Reis, ou seja, aqui Santos, olhando para o 11 do Sporting, há certamente muitos canhotos. Desde logo Rui Silva, Inácio, Mateus Reis, João Simões, Catamo, Trincão, Maxi Araújo. Portanto, aqui estão 7. Se for este o 11, estão 7. Não é? No 11 foram 6, ou seja, o Sporting neste momento, devido às circunstâncias, obviamente que isso não está, acho eu, não está na cabeça do Rui Borges, não está a pensar quantos cardinos é que vão hoje para o 11 titular. Mas no eixo central é assim, é preferível teres um canhoto a jogar a central à esquerda do que não ter. Mas tens é que jogar com o melhor. Há centrais. É a opção de escolha. Sim, exato. Mas há centrais que não são canhotos, mas que são melhores que o canhoto, mesmo para jogar com o pé trocado. Agora, o Mateus Reis limita a equipa jogando em qualquer posição. Calma.
Eu estou calmo. Não é uma crítica. Não, ainda bem. Ele se jogar Não é, jogar vou-te em explicar. dupla com o Inácio, tem que jogar pela esquerda à partida. Sim, Inácio sim. pela direita. Não, mas é isso. O Casa Pia e Inácio jogou pela direita. Ele não dá a profundidade que o Sporting precisa à esquerda numa defesa a 4, nem dá a tranquilidade que o Sporting precisa numa defesa Posso corrigir? a 4 como central. Posso, não, corrigir Podes dar não. a tua opinião. Posso dar uma dica? Podes, sim, sim. Eu, por acaso, o que é isso dá profundidade? É porque o Mateus normalmente estraga um bocadinho a linha defensiva, fica sempre atrás em relação aos outros. Já com o Ruben Se calhar é Amorim. isso, é não dar essa profundidade. É isso. Romper a Mas linha. eu acho que ele não se encaixa bem. Por isso é que eu estava a dizer que não era uma crítica direta à sua qualidade. É Eu acho que ele construtiva, é jogador- construtiva. Não, é porque eu acho que ele é um jogador que numa linha de 4 não se adequa tão bem como numa linha de Ele 3. não é central. Ele é lateral. Mas é um é melhor lateral. central numa linha de 3. É um central adaptado. É melhor a central numa linha 3 do que numa linha 2. Híbrido lateral central. E há aqui também a questão do defesa esquerda, sendo Fresned eventualmente, não é? Sim, como aconteceu contra o Com Casa o Casa Pia. É um bocadinho diferente o Casa Pia e o PSG. Um bocadinho. Ou seja, há aqui muitos pontos de interrogação nesta equipa Mas não há. do Sport. É o que há, no fundo. Quem não tem cão, caça com gato. Neste caso, não há canhoto. Ou seja, vai onde se Manga estiver disponível, será titular de caras no lado esquerdo? Eu penso que sim, até porque é um jogador rápido, é um Sim, jogador, tem essa vantagem. é um jogador ágil. Por vezes nós temos o perfil dos jogadores, a questão de Mateus Reis não é tão rápido, é mais experiente e não é tão rápido, tão dinâmico. Mangas acaba por ser um jogador diferente, com um perfil diferente, que tem essa capacidade no corredor vertical e poderá ter aqui também outra competência frente a estes adversários do PSG. Vamos olhar para outra situação. Jeremiah Santos Justo e o Sporting estão a negociar a rescisão imediata de contrato. O defesa central de 29 anos não é opção para o Rui Borges e foi relegado para a equipa B. Esta temporada não tem qualquer minuto de jogo. Dos Países Baixos chegam notícias que dão conta do interesse do Feyenoord. O clube de Roterdão tem várias baixas e precisa reforçar algumas posições. A disponibilidade imediata de Santos Justo é um fator que está a ter força junto do Feyenoord, clube que o defesa central representou na época 2018-2019. Santos Justo já estará em Roterdão para fazer exames médicos e ultimar o contrato. Ao serviço do Sporting fez 80 jogos em 3 épocas e meia e marcou um gol. No palmarés leva o bicampeonato e uma taça de Portugal. E se calhar olhando para o jogo de hoje, que falta faria Santos Justo? O Santos Justo em forma. Pois. Não lesionado. Essa é uma... Lesionado não jogaria, para começar não podia jogar. Ele não tem estado lesionado estes meses todos. Tem estado de férias quase. Bem, Não, que ele treina grande. todos os dias. Tem que treinar. Ele põe muitas coisas nas redes sociais não está na na alta neve, competição, etc. não é? Não está na alta competição. Anda mais de férias do que propriamente a treinar. Santos Justo é um jogador que, estando na alta competição, tem uma probabilidade muito grande de se lesionar. E depois aconteceu o que aconteceu, que nós não sabemos bem a história verdadeira. O que é facto e o que a realidade nos diz é que o Sporting e Santos Justo anularam a possibilidade e o futuro de Santos Justo no Sporting. E, portanto, mesmo que o Sporting esteja muitíssimo limitado na linha defensiva, e está, mesmo que o Sporting precise muito das suas qualidades, porque é um ótimo central se estiver em boa forma e não estiver lesionado. E não há central mais rápido que é. Não há central mais rápido, de facto, e é muitíssimo agressivo. E o Sporting precisaria das suas qualidades, só que, lá está, anulou-se a possibilidade dele ser uma opção para o Sporting. Portanto, o Sporting, neste momento, não pode olhar para ele como uma solução e tem que encontrar uma solução, não para ficar, mas para ir embora. É o melhor para as duas partes, Pedro. Sim, é. Portanto, tem 29 anos e ainda tem muita carreira pela frente. Sim, eu acho sempre que roça ao criminoso quando os clubes fazem isto a um jogador. Não sabes bem o que aconteceu, Pedro, não é? O que é que não aceitou propostas, mas tu não és obrigado a Não aceitar sei uma se é só proposta. isso. Se não é só sabemos, isso, o não Sporting podia ter aqui outros. Então tem um processo disciplinar. Processo, um Ele fundamento não teve um para processo poder- disciplinar. para poder a rescisão unilateral. Olhando para aquilo. Disciplinar poderia ser Um comportamento, se ele tem ou não tem comportamento. impeditivo de uma possível negociação, não é? Mas qual negociação? O Sporting arranjou alternativas para ele. Ele não aceitou aquelas. E como não aceitou, foi metido. A questão não é na treinar a equipa B com a possibilidade, não. Ele teve sempre vedado o acesso. Portanto, mesmo em necessidade, e não foi só agora, ele nunca fez parte, foi excluído a possibilidade. E, portanto, isso já tinha acontecido, não só no Sporting, no Benfica também, no Porto, não me lembro, mas lembro-me até da história do Maniche, que depois vai para o Porto, é por isso, não renovou e o Vieira meteu na equipa B. Mas neste caso, o Sporting tem mais até. Também foste para a equipa B. Pronto, mas no Sporting há uma lista maior, Afonso Martins, Não havia equipa B. Não havia?
Mas no tempo Era eu eram as sozinho, a reservas. minha equipa B. Eras era tu eu sozinho, isso ainda é pior. Mas neste caso, o jogador não é obrigado a aceitar. O clube é obrigado a ficar com o jogador porque contratou o jogador. Porque se o jogador quiser fazer como o Iócaras, olha, eu quero me ir embora, tem que pagar. E, portanto, agora, ainda bem que o St. Just, eventualmente o Sporting, o St. Just eventualmente baixou um bocadinho a fasquia no sentido da indemnização que vai receber. O Sporting terá cedido, se calhar, um pouco mais a dar algum dinheiro e poupando algum em salários ao jogador. E está tudo bem, quando o clube e o jogador chegam a um acordo que é bom para as duas partes, para mim, ótimo. Marco, olhando para o percurso, teve grandes conquistas, um bicampeonato, uma Taça de Portugal, não há muitos jogadores que se possam gabar disso na história do Sporting, mas a verdade é que houve aqui um choque irremediável, e quando isso acontece, quem é que sai mais a perder? Sai ambos, não? Sai ambos a perder, eu acho que sai, neste caso, o jogador, sai a instituição Sporting, porque nós, no fim de contas, se Santos Justo sai por rescisão de mútuo acordo e quando na altura foi colocado à parte ou na equipa B, algo deverá ter acontecido. Eu também olho para aquilo que é o Sporting hoje em dia e a sua estrutura e essa capacidade de poder perceber que pode destruir, obviamente, um ativo que vale dinheiro, mesmo tendo alguma dificuldade nas soluções. E isso deve ter sido tido em consideração, algo que aconteceu, que obviamente não veio a conhecimento público, desta ida de Santos Justo para a equipa B, porque se fosse de outra forma, obviamente o jogador aceitou, não houve aqui no início o jogador, houve aqui alguma comunicação, mas depois ficou por aí, nós não ouvimos mais falar de Santos Justo e neste momento aquilo que estamos a ver é que há aqui um acordo mútuo, seguramente parece-me que é o ideal para ambas as partes. Muito bem, vamos fazer um curto intervalo, a seguir falamos de Tiago Silva, chegou e jogou, e será que pode ir ao Mundial de 2026? Até já. Seja de novo bem-vindo. Tiago Silva tem tido uma integração total no Futebol Clube do Porto, central de 41 anos, já realizou 2 jogos. Chegou e calçou logo contra o Benfica e depois realizou os 90 minutos também frente ao Vitória Sport Clube. Muita qualidade no jogo posicional e uma excelente condição física fazem de Tiago Silva um possível convocado de Carlo Ancelotti para a seleção do Brasil para o Mundial de 2026. Tiago Silva tem 113 internacionalizações e a última vez que representou o Brasil foi no Mundial de 2022 frente à Croácia. Francisco, não ficavas admirado? Se fosse ao Mundial aos 41 anos? Não me choca nada. É um jogador que não só tem feito muitos jogos, portanto não teve... Normalmente quando os jogadores começam a chegar a uma certa idade, começam a fazer menos jogos e começam a estar menos nas competições, começam a ser mais geridos. É verdade que ele teve num contexto que não é o contexto mais competitivo do mundo, mas fez 40 jogos, mais coisa menos coisa, o que é bastante impressionante e no Porto tem conseguido mostrar que de facto está nesse patamar. Estando o Brasil numa fase de definição do seu perfil, numa fase em que se tem que afirmar enquanto equipa candidata, só que com muitos problemas internos de jogadores que não têm rendimento, estando o Brasil com grande necessidade de encontrar referências, o Tiago Silva encaixa nesse perfil, mesmo que não seja titular indiscutível, mesmo que não seja o jogador mais preponderante, pode ser muito importante na formação e na readaptação deste novo Brasil de Ancelotti, que tem que mostrar claramente outra face e para isso pode precisar das tais referências. Pedro, estamos aqui a falar de um jogador que tem mostrado muita qualidade, principalmente posicional, não é? Sempre, em qualidade como central e ao longo da carreira, desde muito novo, desde aquele problema de saúde que lhe passou quando saiu do Porto para a Rússia e depois voltou com um problema, mas a partir do momento em que foi para o Milan, a média dele é sempre 35 jogos para cima. A época passada fez 45 jogos pelo Fluminense e olharmos para o Pep, jogou também em Portugal na Seleção Nacional e eu não acho que o campeonato português seja mais intenso que o campeonato brasileiro. E nós temos o Ronaldo, que eu também não acho que o campeonato da Arábia Saudita seja mais intenso que o campeonato brasileiro, com as viagens e com as Libertadores e com as competições, e jogar naquelas condições que às vezes são mais difíceis até de jogar no Brasil.
Portanto, acho que quem joga no Campeonato Brasileiro, naquilo tudo, Brasileirão, a Taça do Brasil, o Carioca, são os jogos que nunca mais acabam. Ele fez 45 jogos, acho que está apto para jogar em Portugal e, eventualmente, na Seleção Brasileira, se até lá se mantiver a ser titular no Porto, porque pode acontecer não ser sempre titular no Porto, mas ele está em perfeitas condições, como demonstrou quando foi chamado a jogar agora. Para já tem no seu palmarés uma Taça das Confederações, não tem propriamente assim uma grande conquista com a seleção do Brasil, mas daquilo que tu já observaste, Marco, é um jogador absolutamente apto e de grande qualidade. Sim, grande qualidade tem, apto também está. É claramente aqui podemos olhar para a idade, mas a idade nestes momentos e nesta altura acaba por ser também aqui um não assunto, até porque temos cada vez mais exemplos de jogadores com esta idade ou próximo desta idade e extremamente capazes de demonstrar e de fazer aquilo que ele tem feito. Agora, a nível de seleção, veremos, até porque há aqui uma alteração muito grande na seleção brasileira e por vezes estas seleções com esta dificuldade precisam destes líderes. Eu acho que a liderança de Tiago Silva pode ser muito importante na seleção brasileira por tudo aquilo que ele já passou e já vivenciou, mas veremos agora. Eu acho que o Futebol Clube do Porto fica bastante satisfeito também com estas informações, porque é um ativo e é um ativo que veio dar aqui uma estabilidade muito grande. É o ponto final neste Mercado Aberto. A seguir fique com o 5 Notícias Direto com a Sara Tainha e Diogo Martins. Boa tarde. Até amanhã.